Em agosto de 2002, duas meninas de 10 anos saíram para comprar doces em um centro esportivo próximo e não retornaram. A ampla investigação sobre o sumiço delas, que fez manchetes no Reino Unido, conduziu a polícia até Ian Huntley, um zelador de escola secundária. Diferentemente de muitos assassinos que cobrimos, sua prisão posterior não surpreendeu. Huntley era conhecido por ser violento e teve vários problemas com a lei, muitos dos quais se referem ao abuso de meninas jovens. Pouco após sua prisão, Huntley foi julgado e condenado pelos assassinatos de Jessica Chapman e Holly Wells. Mas ainda restavam perguntas: quem era Ian Huntley e o que o levou a tirar a vida de duas crianças inocentes? Neste documentário, buscamos esclarecer estas e outras questões, ao explorar os assassinatos de Soham, o perturbador caso de Ian Huntley. O desaparecimento. Jessica Chapman ligou para sua melhor amiga, Holly Wells, na manhã de 4 de agosto de 2002 e combinou de ir vê-la. Ela saiu de casa em Brook Street, Soham, Cambridgeshire, por volta das 11h45 para visitar Holly e dar a ela um colar comprado durante suas férias em família em Menorca. O colar foi descrito como um pingente com a letra H em um círculo, ornado com 2 golfinhos. A breve caminhada até a casa de Holly, em Red House Gardens, foi seguida por jogos de computador com Natalie Parr, outra amiga das duas meninas de 10 anos, que foi embora perto do almoço. Após a refeição, Holly e Jessica seguiram no computador. Às 15h15, elas vestiram camisas do Manchester United. Uma era da própria Holly, enquanto Jessica vestia a do irmão mais velho de Holly, Oliver. Nicola, mãe de Holly, fotografou as meninas com camisas idênticas. Esta foto se tornaria infame, sendo a última tirada do par antes de seu desaparecimento e amplamente divulgada depois disso. A família de Holly fazia um churrasco naquele dia, e as meninas passaram um tempo interagindo com os Walsh durante o jantar. Por volta das 6h15, Holly e Jessica terminaram. Os pais de Holly se recordaram das garotas subindo as escadas e as escutaram no quarto dela pelo assoalho. Essa foi a última vez que os pais viram as meninas vivas. Sem que eles soubessem, as meninas foram a um centro esportivo local para pegar lanches em uma máquina de venda automática. Elas saíram sem contar a ninguém, e a acusação depois concluiu que as meninas certamente se sentiam seguras em uma área que conheciam bem. Elas moravam lá, frequentavam a escola lá, não teriam dúvidas de que estavam cercadas por rostos que conheciam. Às 8 da noite, Nicola Wells entrou no quarto da filha durante a saída de alguns convidados, sabendo que as meninas gostariam de se despedir. Mas as crianças não estavam lá. Nicola e Kevin, pai de Holly, vasculharam a casa, o jardim, a rua e as adjacências, mas não encontraram nenhum vestígio das duas meninas de 10 anos. Alarmados, eles contataram os pais de Jessica, que também estavam preocupados porque a filha não havia voltado para casa, e seu celular parecia estar desligado, impossibilitando o contato. Já eram cerca de 8h30 da noite, o horário de recolher das meninas. Os pais tentaram localizar seus filhos sozinhos, contatando conhecidos, mas não obtiveram sucesso. Holly e Jessica foram dadas como desaparecidas às 9h55 da noite. A investigação. Testemunhas viram as meninas juntas e câmeras de segurança mostraram que elas saíram da casa de Holly
e retornaram várias vezes depois. As testemunhas lembraram delas pelos uniformes de futebol, com o nome Beckham nas costas. Elas foram vistas caminhando pela rua Sandy, atravessando o rio Lodge e no centro esportivo do colégio da Vila Soham. Elas foram vistas de braços dados na rua do colégio às 18h32. Mais de 400 oficiais foram designados em tempo integral para buscar as crianças de 10 anos, realizando buscas domiciliares por toda a cidade. Eles foram auxiliados nas buscas pelas crianças por centenas de voluntários locais e pelo pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos da América de bases aéreas próximas. A foto delas, tirada cerca de 1 hora antes do sumiço, usando camisas vermelhas de futebol, foi compartilhada com descrições de cada garota. Os pais de Holly e Jessica afirmaram que elas não costumavam falar com estranhos. O diretor da escola que frequentavam, a escola primária St. Andrews, ecoou sentimentos semelhantes, dizendo à mídia: "O possível perigo de um estranho é algo que temos impresso nas crianças desde..." Todos os criminosos sexuais registrados em Cambridgeshire e Lincolnshire foram entrevistados. E mais 260 de todo o Reino Unido também foram questionados. As autoridades temiam que as meninas tivessem sido sequestradas, mas todos os criminosos sexuais investigados foram descartados. Chegou-se a teorizar que as crianças encontraram alguém em um bate-papo online, mas isso também foi logo descartado. Nos dias seguintes, um vídeo de circuito fechado de televisão das duas meninas andando juntas foi divulgado publicamente. Na tentativa de reavivar memórias e obter mais testemunhas, uma reconstituição de seus últimos movimentos conhecidos foi gravada e exibida em 10 de agosto, 6 dias após o último avistamento. Os pais de Holly e Jessica foram entrevistados no programa de atualidades da ITV esta noite sobre os desaparecimentos. Os membros da família apelaram à mídia, pedindo o retorno seguro das meninas, o que subsequentemente gerou mais de 2.000 dicas do público. Em 13 de agosto, jornais noticiaram que a polícia relacionou o desaparecimento de Holly e Jessica ao sequestro de uma menina de 6 anos. Uma criança não identificada foi levada de sua casa na vila de Barton under Needwood, East Staffordshire, a 2 horas de Soham. A teoria de que os dois casos estavam ligados surgiu porque um Ford Mondeo de cor escura com placas falsas foi tentativamente ligado a ambos os incidentes. Suspeita-se que o veículo do perpetrador tenha sido usado no rapto da menina de 6 anos, e um carro similar foi visto em Gletton, Cambridgeshire, próximo a Soham, perto do momento em que Jessica e Holly sumiram. Os investigadores afirmaram que dias antes de Holly e Jessica desaparecerem, o carro supostamente usado para raptar a menina Barton, com placas falsas, foi visto em Gletton, norte de Cambridgeshire. Porém, afirmamos desconhecer a origem desse homem. Realizamos um perfil psicológico e geográfico, e há uma possibilidade de que ele tenha vindo muito preparado para o rapto, e agora está operando em uma grande área. A criança de 6 anos foi encontrada 30 minutos após o sequestro, fisicamente ilesa. O sequestro dela também foi relacionado a um incidente no mesmo vilarejo no ano anterior, em que uma menina de 12 anos foi seguida por um motorista de um Ford Mondeo escuro. Os detetives notaram que o Mondeo tinha placas roubadas de outro veículo em Nottinghamshire. Apesar dos apelos na televisão campanha de cartazes, verificação de relatos e criação de retrato falado pelas autoridades, a identidade do suspeito permanece desconhecida. Em 7 de agosto, um taxista relatou ter visto o motorista de um sedã verde escuro de 4 portas lutando com 2 meninas no banco traseiro no dia do desaparecimento. O motorista do sedã foi descrito agitando os braços enquanto dirigia para o sul na A142. O taxista seguiu o carro por vários minutos até que ele desviou para o Studlands Park Estate, em Newmarket. Porém, nenhuma outra pista surgiu dessa observação. Ian Huntley, a testemunha. A testemunha mais notável nesta investigação foi Ian Huntley, zelador de 28 anos de uma escola secundária.
Ele relatou aos investigadores, um dia após o desaparecimento de Holly e Jessica, que conversou brevemente com elas em sua porta pouco antes de sumirem. Ele descreveu como as meninas perguntaram sobre sua noiva, Maxine Carr, assistente de ensino delas, depois que o viram escovando seu cachorro perto da casa que compartilhava com Carr. Huntley disse que as meninas estavam felizes ao falar com ele, mas lamentou não ter perguntado aonde iam. Elas teriam perguntado se Carr havia sido bem-sucedida ao se candidatar para ser assistente de ensino em tempo integral na escola. Huntley disse a elas que ela não havia sido. Elas responderam, diga a ela que sentimos muito, e caminharam pela rua College. Em entrevista à Sky News, em 15 de agosto, Huntley deu um relato semelhante. Não conheço as meninas. Eu estava na porta da frente com meu cachorro. Ela tinha fugido e voltou um pouco bagunçada. Elas apenas vieram e perguntaram como Maxine estava. E eu apenas disse que ela não estava muito bem, pois ela não tinha conseguido o emprego, e elas apenas disseram, por favor, diga a ela que sentimos muito. E elas se foram. Na direção da biblioteca ali, ele acrescentou que todos por aqui. E eu tenho falado com muitas pessoas, e que o que eles dizem é, você sabe, enquanto não há notícias, há aquele vislumbre de esperança. E é basicamente nisso que estamos nos agarrando. Nas próximas semanas, Huntley se inseriu várias vezes na investigação, dando entrevistas longas e detalhadas para a polícia e repórteres. Em uma entrevista, ele discutiu como as meninas poderiam ter reagido a um estranho. Jornalistas como Brian Farmer, que entrevistou Carr e Huntley, acharam as respostas do homem de 28 anos suspeitas. Quando Farmer perguntou a Carr sobre o perigo de estranhos, ele percebeu que Huntley, que mal conhecia as meninas, respondeu no lugar dela. Farmer lembrou que Holly provavelmente entraria no carro sem resistir, mas Jessica não. Ela lutaria e se esforçaria muito para impedir. Ele notou que Huntley parecia agitado e surpreendentemente emocional durante a entrevista. Refletindo sobre essa entrevista, de 2022, Farmer afirmou que a descrição de como Holly e Jessica reagiriam condiz exatamente com suas reações. Ele sabia como elas reagiriam, pois foi assim que reagiram quando as matou. Huntley também se ofereceu para fotografar Carr, com um cartão de despedida que ela recebeu de seus alunos após seu contrato como assistente de sala não ser renovado. Holly havia assinado o cartão. Porém, Huntley estava determinado a não ser fotografado. Segundo Farmer, as pessoas geralmente não querem ser fotografadas por receio de serem reconhecidas caso a foto seja publicada. Embora ele não achasse Maxine Carr suspeita, ele acrescentou, eu pensei, bem, se ele não está dizendo a verdade, ela também não está. A polícia achou estranho o envolvimento de Huntley no caso, e cerca de uma semana após o sumiço das meninas, os jornalistas expressaram suas preocupações aos investigadores. Além de ficar perto da polícia e dos repórteres, Huntley fazia perguntas sobre o estado da investigação e até perguntou sobre amostras de DNA. Um oficial notou que ele tinha 3 arranhões na mandíbula com cerca de 3 centímetros de comprimento, que Huntley alegou terem sido causados por seu cachorro. Em outra ocasião, conforme o Telegraph, Huntley perguntou a um detetive, chefe inspetor, como o sequestrador da menina pegaria uma mensagem da polícia deixada no celular de Jessica se a bateria tivesse sido jogada fora. Além disso, Huntley relatou informações falsas aos investigadores em 2 ocasiões. Na primeira, afirmou que um Ford Fiesta vermelho, mesmo modelo e marca que seu próprio carro, dirigia de forma suspeita em Soham, pouco antes do desaparecimento das meninas. Na segunda vez, ele relatou ter visto um homem com um saco de lixo preto agindo de forma suspeita perto do Soham Village College. Os promotores afirmaram mais tarde que o relatório era uma invenção total e mostra novamente uma mente astuta e calculista, que era bem capaz de pensar no que precisava fazer para desviar a atenção de si mesmo. Em 5 de agosto, um dia após o sumiço das garotas, apenas um policial foi enviado para investigar a residência de Huntley. Nada notável foi encontrado, apesar do policial achar a casa suspeita.
Eles observaram que suas roupas estavam penduradas para secar, mas estava chovendo. Eles também notaram que a casa estava excepcionalmente arrumada, com um forte cheiro de produtos de limpeza no ar. Huntley pediu desculpas pela sala de jantar, devido a uma inundação. Mais tarde, colegas de Huntley relatariam que visitaram o casal e encontraram Carr esfregando os azulejos da cozinha tão intensamente que a tinta saía. Mais suspeito ainda, apenas 24 horas após o desaparecimento, Huntley começou a limpar extensivamente seu pequeno Ford Fiesta vermelho. O veículo descrito como sendo comprado em 2001 e com 11 anos de idade, estava em ótimas condições e havia sido dirigido apenas 38.700 milhas. Os pneus do veículo foram substituídos após o desaparecimento de Jessica e Holly, e o mecânico notou surpresa por terem pedido para substituí-los, já que os pneus existentes ainda estavam em boas condições. Depois de substituí-los, Huntley pagou ao mecânico 10 libras para registrar a placa do carro incorretamente. Os investigadores descobririam mais tarde que o carpete interno do porta-malas do carro havia sido substituído por um carpete de casa cortado grosseiramente. Na manhã de 6 de agosto, Huntley dirigiu até Grimsby para buscar Maxine na casa de sua mãe. Um vizinho de Shirley Capp, mãe de Carr, viu os dois ao lado do carro. O vizinho afirmou que o porta-malas do carro estava aberto e ambos pareciam estar olhando para dentro. Maxine estava soluçando e Ian parecia muito magro e pálido. Quando Huntley percebeu que o vizinho estava observando, ele fechou o porta-malas. Investigação adicional. Os corpos de Holly Wiles e Jessica Chapman foram encontrados em 17 de agosto, cerca de 2 semanas depois de terem desaparecido. Às 12h30 da tarde, um guarda-caça descobriu os corpos das meninas, despidas, deitadas lado a lado, em uma vala de 1,5 metros, perto da cerca perimetral da Royal Air Force Lakenheath, em Suffolk, a mais de 10 milhas a leste de Soham. O guarda-caça lembrou de um cheiro incomum e desagradável no ar quando estava na área dias antes. Ele voltou com amigos no dia 17 para investigar a origem do mau cheiro. Ao ver os corpos, os homens imediatamente contataram a polícia. Os restos de Holly e Jessica estavam em avançado estado de decomposição. Como estavam parcialmente esqueletizados, não foi possível determinar a causa da morte, mas o legista David Morris declarou durante a investigação que a causa mais provável da morte foi asfixia. Ele acrescentou que as meninas não foram mortas na área arborizada, mas despejadas lá em até 34 horas após suas mortes. Lamentavelmente, o assassino tentou queimar os 2 corpos para remover qualquer DNA ou outra evidência forense. Notavelmente, apenas um dia antes, em 16 de agosto, Huntley e Carr foram interrogados pela polícia pela primeira vez. Foram entrevistados por cerca de 7 horas e afirmaram ter visto as meninas antes de desaparecerem. Carr corroborou a história de Huntley de que ele havia falado com Holly e Jessica pouco antes de sumirem, alegando que ela estava no banho naquele momento. Ela afirmou: "Eu queria ter perguntado para onde elas iam. Se soubéssemos antes o que sabemos agora, então poderíamos tê-las impedido ou agido." Nessa época, a aparência física de Huntley havia mudado. Ele emagreceu e tinha sintomas de insônia. Seu visível sofrimento resultou na prescrição de antidepressivos. Investigadores relataram que Maxine Carr mentiu várias vezes ao contatar a polícia. Na presença de um oficial, durante investigações domiciliares, antes do questionamento formal do casal. Ela discutiu com o noivo sobre as roupas que ele usava na noite do desaparecimento das meninas, afirmando que deveria saber, pois faz a lavagem. A acusação observaria mais tarde que ela estava entrando no espírito das coisas, inventando não apenas um incidente, mas dando a ele a sensação de verdade ao discutir a cor da camisa que ele vestia. Sugerimos que nesse comportamento, Carr dificilmente era um mentiroso relutante. O casal também fingiu que Carr estava em Soham naquela noite, embora ela estivesse fora visitando a mãe. Após a entrevista formal pela polícia,
Carr e Huntley foram colocados em uma casa segura na vila de Easton para ficarem sob supervisão. Pouco depois, uma busca extensa na casa compartilhada do casal em Five College Close e nos terrenos do Soham Village College, onde Huntley trabalhava como zelador, foi realizada. A casa estava novamente impecável, apesar de depois ter sido notado que a busca revelou vários itens cruciais para a investigação. Os itens recuperados dos terrenos da escola consistiam nas camisetas de futebol das meninas, queimadas e cortadas, encontradas dentro de uma lixeira na propriedade. As fibras das camisetas foram correspondidas ao corpo, roupas e tecido da casa de Huntley. Ademais, suas Dawson e Johnson. Suas digitais foram encontradas na lixeira onde os objetos foram jogados. No mesmo dia, o veículo de Huntley passou por exame forense. Apesar dos esforços de limpeza, os especialistas encontraram giz, pó de tijolo e concreto dentro do carro, similar ao usado para pavimentar a estrada que levava ao local onde os corpos foram achados. Aumentando ainda mais a suspeita, a falta de uma capa do banco traseiro e a substituição do carpete do porta-malas, como mencionado anteriormente. A ecologista forense, professora Patricia Wiltshire, também teve papel fundamental na coleta de evidências forenses contra Huntley. Ela determinou que o pólen encontrado nos sapatos e no carro dele correspondia ao do local onde os corpos foram achados. Ela também localizou o caminho de acesso usado por Huntley para ir e voltar do fosso onde os corpos foram despejados, notando as urtigas pisoteadas que formavam um caminho óbvio. Ela lembrou que as plantas ajudaram porque Huntley havia colocado as roupas das meninas em uma lata de lixo e tentou queimá-las na escola, e estava coberto de pequenos pedaços de vegetação de onde as meninas haviam sido colocadas. Ela acrescentou que havia eliminado vários outros locais da investigação, observando que os locais eliminados não continham o mesmo pólen e vegetação. Ela também notou que as numerosas marcas de pólen e esporos nos sapatos e veículo de Huntley o posicionavam firmemente naquele local. Não apenas uma, mas 2 vezes, pois ele retornou para averiguar a situação. A prisão? Karen Huntley foi presa sob suspeita de sequestro e assassinato às 4h30 do dia 17 de agosto, pouco antes dos corpos serem encontrados, mas após a descoberta das roupas descartadas e outras evidências. Durante o interrogatório, Huntley se mostrou evasiva, emocionalmente distante e confusa em certos momentos. Ele supostamente babou várias vezes, o que a polícia acreditava ser uma tentativa de fingir doença mental. Os oficiais, posteriormente, obrigaram Huntley a conversar com profissionais em um hospital psiquiátrico e passar por uma avaliação psicológica. Carr, no entanto, logo cedeu diante do intenso interrogatório. Ela admitiu que não estava em Soham na noite do desaparecimento das meninas, não podendo corroborar as afirmações do noivo de que conversou com elas pouco antes do sumiço ou que falava a verdade. Ela afirmou que foi ideia dela agir como álibi de Huntley e declarou que ele havia dito para ela dizer a verdade na entrevista policial anterior, mas mentiu para protegê-lo de seu passado. Ela afirmou que uma falsa acusação de estupro contra Huntley em 1998 desencadeou uma crise de saúde mental nele. Ao ser questionada se fez isso para protegê-lo, ela disse que ele não fez nada errado. Eu sei que você passou por muitas coisas na entrevista, mas mantenho minha posição de que ele não fez nada de errado para mim. Eu o amo e isso está tudo errado. Durante o interrogatório, revelou-se que Huntley ligou para Carr, enquanto ela estava na casa da mãe, e disse: "O fato é, Maxine, eles entraram em nossa casa." Ele contou a ela que elas entraram devido a um sangramento nasal de Holly, e que ele ajudou a estancar o sangue enquanto Jessica sentava na cama do casal. Depois, ambas as meninas deixaram a propriedade ilesas. No entanto, Huntley então disse a Carr que ele havia sido falsamente acusado de estupro em 1998 e que sua prisão anterior o fez sofrer um colapso. Ele temia ser acusado injustamente novamente. Carr sugeriu que ela poderia ser seu álibi.
Quando informada das provas que comprovavam sua culpa nos assassinatos, incluindo a descoberta dos corpos e suas impressões digitais no lixo, onde as roupas foram encontradas, Carr supostamente começou a chorar e gritou: "Não, ele não pode ter sido, ele não fez isso." Apesar dessas revelações, Carr continuou a defender Huntley, com relatos descrevendo-a como emocionalmente apegada a ele. Ela foi posteriormente acusada de tentar perverter o curso da justiça. Em 2003, também foi acusada de 2 contagens de auxílio a um infrator. Enquanto estava presa em Holloway, ela perguntava constantemente sobre ele e escrevia cartas expressando seu amor. Ela finalmente cortou contato com ele em dezembro de 2002, após 4 meses. Ian Huntley, o assassino. Ian Kevin Huntley nasceu em 31 de janeiro de 1974, em Grimsby, filho de Kevin e Linda Huntley, um casal de trabalhadores de 18 anos que se casaram após descobrir a gravidez de Linda. O pai de Ian era aprendiz de instalador de gás e sua mãe ganhava pouco trabalhando em uma gráfica. Com pouco dinheiro, tinham dificuldade para pagar as contas. Linda deixou o emprego para ser mãe em tempo integral, fazendo Kevin trabalhar horas extras para cobrir os gastos com o bebê recém-nascido. Mas o casal não estava totalmente sozinho. Moraram inicialmente com os pais de Linda, o que permitiu que economizassem dinheiro mensalmente. Posteriormente, mudaram-se para um imóvel alugado na rua Pelham, em Imington, ao norte de Grimsby. Porém, logo o casal engravidou novamente. O irmão de Huntley, Wayne, nasceu em 16 de agosto de 1975. Em seu livro Beyond Evil, Inside the Twisted Mind of Ian Huntley, Nathan Yates descreve o pai de Huntley como um homem sobrecarregado de trabalho, cujo esgotamento o levou a ser um pai rigoroso e sombrio, com amigos lembrando dele como um indivíduo sem sorriso, escuro e reprimido, com um aspecto severo, maduro para sua idade. Embora fosse um disciplinador inflexível, Kevin era devotado à esposa, assim como seu primogênito, que ficou ciumento com a chegada do irmão mais novo. Amigos da família lembraram que Huntley era um bebê difícil, chorando e gritando constantemente, sempre querendo sua mãe. Ele fazia isso quando ela se incomodava com o mais novo, como se não suportasse que ela desse atenção ao Wayne. Segundo Yates, em seu livro, o ciúme do irmão mais novo de Huntley foi uma força motriz em sua vida com a ex-esposa, com quem foi casado brevemente nos anos 90, marcando sua vida inteira. Huntley cresceu como um menino da mamãe, tendo um relacionamento distante com seu pai. Na escola, ele era constantemente intimidado e visto como solitário. A longa testa de Huntley lhe rendeu os apelidos de Cabeça de Pá e os penhascos brancos de Dover por seus colegas. Devido à asma e fragilidade física, ele lutava para revidar os colegas e denunciava os agressores aos professores, aumentando ainda mais o alvo em suas costas. Ele não era apenas um dedo duro, lembrou um ex-aluno de sua escola. Todos o odiavam por inventar histórias sobre as pessoas que não gostavam dele, o que acabou sendo praticamente todo mundo. Os professores também não gostavam muito dele, exceto uma do ensino fundamental que o lembrava com carinho. Durante sua infância, Huntley relatou ter sido espancado e abusado sexualmente por um adulto, o que o marcou para a vida. Há poucos detalhes disponíveis sobre o incidente. Aos 11 anos, Huntley mudou para uma nova escola, onde era também impopular entre os colegas. Ele manteve os velhos hábitos, dedurando alunos e inventando histórias. Eventualmente, seu bullying piorou tanto que foi transferido para outra escola. O desempenho acadêmico de Huntley era fraco, possivelmente devido ao bullying que sofria. Em sua nova escola, ele ainda lutava para fazer amigos. Ele tentou entrar para os escoteiros, mas não gostava de se exercitar. Aos 13 anos, ele entrou para o corpo de treinamento aéreo, aspirando a ingressar na Royal Air Force. Ele se familiarizou com a base aérea de Lakenheath, onde gostava de ir para olhar os aviões de longe.
foi o mesmo local onde ele mais tarde descartaria suas vítimas. Huntley deixou os cadetes após cerca de 1 ano, decepcionado por suas falhas na escola e atividades escolhidas. Supostamente buscando atenção, ele tentou suicídio tomando uma caixa inteira de paracetamol enquanto estava sozinho em casa. Ele foi encontrado pela mãe, quase inconsciente, e levado ao hospital para lavagem estomacal. Huntley tentaria o suicídio novamente várias vezes, mas seus colegas viam apenas como um pedido desesperado por atenção. Desde jovem, Huntley tinha um forte desejo sexual e era visto como predador por seus colegas de classe. Ele teve sua primeira namorada aos 12 anos e se gabava de ter perdido a virgindade aos 14. Um colega lembrou que sua técnica com as garotas era escolher as mais jovens e mais fáceis de enganar e simplesmente mentir para elas. Ele falaria qualquer coisa só para agradá-las. Lembro-me de pelo menos 3 meninas mais jovens com quem ele saiu na escola, mas nenhum dos relacionamentos durou muito. Como adolescente, Huntley não melhorou. Ele começou a torturar animais andando pelas ruas em busca de gatos ou cachorros que pudesse maltratar. Um ex-colega de escola declarou: as coisas que ele fazia eram realmente doentias. Ele costumava amarrar fogos de artifício em cães e gatos e explodi-los, ou derramar querosene sobre eles e atear fogo. Ele sempre se gabava disso como se todos achassem ótimo. Por volta dessa época, ele conheceu uma namorada, Amanda Marshall, que o achou flertador e notou que ele tinha essa confiança com as meninas. Aos 16 anos dela, mudaram-se para um apartamento juntos, mas o relacionamento começou a se deteriorar. O Scotsman relatou que ela dependia dele para sua autoestima, intensificando a necessidade de controlá-la. Ele começou a dizer a ela o que ela podia e não podia vestir e com quem ela podia e não podia conversar. Ele tinha todas as características de um agressor comum, obcecado em colocar seus desejos dominadores em prática. Certa vez, Huntley a deixou inconsciente ao atingir sua cabeça com um taco de sinuca. Amanda saiu ao descobrir que seu parceiro levava crianças de cerca de 12 e 13 anos para casa, quando ela estava ausente. Mas depois que Huntley tentou se matar, ela voltou. Posteriormente, ela foi a um psiquiatra com Huntley e engravidou dele. Mas a criança nunca nasceria. Huntley jogou Amanda escada abaixo e ela sofreu um aborto depois disso. Ela finalmente o deixou para sempre após esse ato violento. Huntley abandonou a escola aos 16 anos, passando em 5 exames General Certificate of Secondary Education. Depois, ele começou a trabalhar limpando peixes em Grimsby, mas como na escola, teve dificuldades para se adaptar. Depois, ele trabalhou em empregos braçais, enfrentou desemprego e teve dificuldade para encontrar moradia estável. Huntley, quando adulto, era manipulador e inseguro, e sua falta de confiança o fazia se aproveitar de mulheres e meninas vulneráveis. Na época de sua prisão, em 2002, Huntley já havia sido investigado pela polícia e pelos serviços sociais em conexão com 9 delitos sexuais, incluindo 4 supostos estupros, 4 alegações de estupro de menor e o assédio sexual de uma menina de 11 anos. Além disso, notou-se que ele esteve em pelo menos 2 relacionamentos abusivos e controladores com supostas namoradas menores de idade, de 15 e 16 anos. Em uma ocasião, ele trancou uma jovem de 16 anos em um quarto porque ela se recusou a ter relações sexuais com ele. Ele a manteve trancada por 2 semanas antes de libertá-la, quando foi hospitalizada por desnutrição e desidratação. Em 1994, aos 21 anos, Huntley começou a namorar Claire Evans, de 18 anos que ele conheceu enquanto trabalhava em uma fábrica local da Heinz. O casal ficou junto por 2 meses antes de ficarem noivos e se casaram em janeiro de 1995. Poucos dias após a união, as rachaduras começaram a aparecer quando Huntley se revelou um homem mal-humorado e violento. Dentro de 1 mês, ele começou a agredir sexualmente Claire regularmente e a abusava frequentemente de outras maneiras, incluindo trancá-la fora de casa e cortar seu cabelo. Em outro incidente, Claire lembrou de seu marido a estrangulando sobre a pia da cozinha.
Lembrando, eu podia vê-lo sorrindo e rindo enquanto ele fazia isso. Eu mal conseguia falar e respirar, mas quanto mais eu lutava, mais ele parecia se divertir. Como Amanda, ela engravidou dele, mas foi tão maltratada fisicamente que sofreu um aborto espontâneo. Quando Claire finalmente o deixou, Huntley alegou que o motivo do divórcio era ela ter dormido com o irmão dele na noite de casamento. Após a separação, Claire namorou e casou-se com Wayne, irmão de Huntley, depois que este finalmente assinou o divórcio. Wayne e Claire estão divorciados no momento em que este documentário foi escrito. Após se separar de Claire, Huntley continuou se envolvendo com menores. A polícia acredita que, antes de sua prisão, ele teve pelo menos 30 parceiros sexuais, mas muitas dessas meninas não podiam consentir, pois eram crianças. Muitos que se encantaram por seu charme ficaram chocados ao descobrirem seu temperamento violento. Em agosto de 1995, a polícia foi acionada quando o pai de uma garota de 15 anos acusou Huntley de dormir com ela. A polícia e os serviços sociais investigaram o caso e descobriram, através da própria menina, que de fato havia ocorrido uma relação sexual. No entanto, a menina de 15 anos recusou-se a prestar queixa, então o caso foi arquivado. Huntley não foi preso, apesar de ter cometido relação sexual ilegal. Se ele tivesse sido identificado, a polícia o teria apontado como suspeito no caso de Holly e Jessica mais rapidamente, possivelmente evitando o crime. Em 1995, Huntley confessou ter invadido a casa de um vizinho com seu colega de quarto de 16 anos, mas como a polícia não fez anotações adequadas na época, a confissão foi considerada inadmissível no tribunal. A vítima do roubo prosseguiu com a acusação, apesar, ela diz, de tentativas de dissuasão pela polícia, mas o caso acabou sendo arquivado, as acusações deixadas em arquivo. Nesse período, Huntley seguiu perseguindo jovens estudantes. A mãe de uma menina veio à porta para afastá-lo, enquanto homens armados com tacos ameaçavam outra com recado parecido. Em 1996, ele conheceu Kate Weber, de 15 anos, que se apaixonou por Huntley. O casal iniciou um suposto relacionamento, e ela logo se mudou para morar com ele. Como de costume, Huntley a instruiu a se afastar da família e amigos, além de dizer que ela deveria abandonar a escola e arrumar um emprego. Um amigo da jovem observou, ele a tratava como uma escrava e falava com ela de uma maneira dominadora e detestável. Ele realmente a perturbou. Ela era muito inteligente, mas ele a forçou a abandonar os estudos por um emprego sem futuro. Refletindo sobre seu tempo com Huntley, Kate lembrou-se de ter medo de não fazer o que ele queria. Ela disse que, após ele perceber que ela gostava dele e eles terem tido relações sexuais, ele começou a tratá-la como uma criança para intimidá-la. Durante o relacionamento, Kate sofreu abusos violentos. Após uma briga intensa em 1998, enquanto grávida, ela fugiu e ligou para o pai de um orelhão, escondendo-se até que ele a buscasse. Kate deu à luz ao único filho de Huntley naquele ano. Em abril de 1998, Huntley foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos. Ele alegou que o ato foi consensual e não foi acusado. Outra jovem de 18 anos alegou publicamente que Huntley a estuprou em maio, quando voltava para casa após uma noite fora. Imagens de circuito fechado de televisão de uma boate local mostraram interação entre os dois, mas isso foi considerado evidência insuficiente para apresentar acusações. Apesar de não ter sido condenado, começou a se espalhar a fama de Huntley como estuprador e predador infantil. Ele era constantemente insultado pelos vizinhos, perdeu o emprego e teve que se mudar para a casa da mãe. Além disso, ele foi proibido de interagir com sua filha e a mãe dela. Um mês depois, em junho, uma menina de 12 anos relatou à polícia ter sido abusada sexualmente por Huntley em setembro de 1997. Ele a persuadiu a passear e depois a agrediu sexualmente em um pomar. Ela escapou de Huntley por pouco tempo, mas ele a alcançou e ameaçou matá-la se contasse a alguém sobre o ocorrido.
Apesar da investigação, Huntley nunca foi acusado em relação ao incidente. O nome dele havia aparecido nos jornais 2 meses antes, por um suposto estupro, então a alegação da menina de 12 anos não foi considerada crível, enfurecendo sua mãe. O chefe de polícia de Humberside em 2003, David Westwood, afirmou que falhas no sistema e erro humano foram os culpados por Huntley não ter sido notado como suspeito no caso de Holly e Jessica, e porque um predador sexual tão flagrante foi permitido ir sem enfrentar punição por tanto tempo. Ele disse que os registros foram apagados conforme a lei de proteção de dados, mas vários especialistas discordaram. Westwood se retirou de uma entrevista quando pressionado sobre por que Huntley estava livre por tanto tempo. Westwood foi suspenso por ordenar a destruição de registros de supostos molestadores de crianças não condenados, mas a suspensão foi anulada. Notavelmente, o diretor que contratou Huntley para sua posição como zelador secundário também foi escrutinado quando admitiu que não verificou nenhuma de suas referências antes de oferecer-lhe o emprego. Nem verificou se ele era um candidato adequado para trabalhar com crianças. O desfecho. Huntley foi liberado para julgamento, onde se declarou inocente de 2 acusações de assassinato. Ele alegou no banco dos réus que Holly se afogou quando ele acidentalmente a derrubou na banheira, e que ele sufocou Jessica para parar seus gritos. O patologista do Ministério do Interior considerou essa ideia completamente implausível, e que era improvável, no mínimo, que Holly pudesse ter se afogado na banheira por causa de uma queda. Ele acrescentou que Jessica só poderia ter sido sufocada até a morte através de restrição forçada contra a luta vigorosa. Huntley diria mais tarde ao seu pai que havia matado Jessica para impedi-la de pedir ajuda em seu celular. Huntley, que tinha 30 anos na época do julgamento, disse ao júri: "Eu gostaria de poder voltar no tempo. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Gostaria que nada disso tivesse ocorrido. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu me envergonho do que fiz. Eu aceito que sou responsável pelas mortes de Holly e Jessica, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso agora. Eu, sinceramente, gostaria que houvesse." Ele afirmou que continuou como se nada tivesse acontecido, porque estava assustado e envergonhado do que havia feito. O juiz o descreveu como alguém que demonstrou crueldade persistente e cinismo impiedoso em relação a Jessica, Holly e suas famílias. Entre os corpos queimados, roupas cortadas, itens descartados no local de trabalho, impressões digitais e vestígios de pólen, havia muitas evidências físicas contra Huntley para considerar o ocorrido um simples acidente trágico. Os promotores acreditavam que os assassinatos tinham motivação sexual, uma conclusão a que chegaram após saberem sobre seu status como suposto estuprador em série e predador de crianças, e o fato de ele ter lavado seus lençóis logo após a morte das meninas. Curiosamente, Carr disse aos investigadores que era seu trabalho, como Huntley havia dito, fazer as tarefas domésticas. Então, era muito incomum que ele tivesse se encarregado de lavar a roupa de cama. Os assassinatos são amplamente considerados um crime de oportunidade, com um psicólogo criminal rotulando Huntley como um pedófilo predatório latente, que atraiu as crianças para sua casa simplesmente porque a oportunidade se apresentou. Após 17 horas e 32 minutos de debate, o júri considerou o réu culpado. Huntley foi posteriormente condenado a 2 prisões perpétuas. Ele não será considerado para a liberdade até 2042, quando terá 68 anos, e podemos agradecer que este recurso quase certamente será rejeitado. Enquanto isso, Maxine Carr foi acusada de 2 contagens de auxílio a um infrator e uma de obstrução da justiça. Ela admitiu culpa na última acusação, mas contestou 2 acusações de assistência. Ela afirmou ter mentido às autoridades apenas para proteger seu parceiro, que acreditava ser inocente. Ela foi considerada inocente nas acusações de auxiliar um infrator, mas condenada a 3 anos e meio de prisão por perverter o curso da justiça. Ela cumpriu 21 meses de sua sentença e foi libertada em liberdade condicional em 14 de maio de 2004. Depois, ela ganhou nova identidade e foi levada para uma casa segura. Foi relatado
que em 2011 Kyle deu à luz a um filho e em 2014 ela se casou. Ela vive em uma cidade à beira-mar com ambos. Supostamente, seu marido conhece seu nome verdadeiro e sua ligação com o caso. A propriedade do casal em Five College Close foi demolida apenas 2 anos após os assassinatos de Holly Wells e Jessica Chapman. Durante sua prisão na Her Majesty's Prison, Franklin, em Durham, Huntley foi atacado por companheiros de cela, enfrentou vários problemas de saúde e tentou suicídio múltiplas vezes. Ele confrontou pessoas como Peter Sutcliffe, o assassino em série Mark Hobson e o ladrão armado Damien Fox. Ele também confessou ter assaltado sexualmente uma menina de 11 anos no pomar em 1997, mas o depoimento dela foi considerado não crível quando finalmente procurou a polícia. A vítima do crime sentiu imenso alívio após saber da confissão dele, mas acrescentou: "Ainda assim, me sinto chateado que Huntley ficou à solta, levando à morte de 2 crianças inocentes." Companheiros de cela descreveram Huntley como um solitário, que não participa de atividades em grupo. Ele também era solitário na escola e no trabalho. Em novembro de 2019, ele foi colocado em confinamento solitário por chutar um guarda e xingar um oficial. Apesar de seu chute ter sido considerado patético, ele teria chorado ao ser isolado. Seus privilégios especiais foram revogados. Ele perdeu o emprego de pintor que rendia 20 libras semanais e não pôde mais comprar jantares de fish and chips. As mortes de Holly e Jessica chocaram o Reino Unido e o mundo. As meninas teriam cerca de 30 anos no período do vídeo. Elas poderiam ter empregos, casado, viajado, possuído suas casas e até tido filhos. Mas isso lhes foi brutalmente tirado por um monstro covarde e depravado que passará o resto da vida na prisão.